Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os que observam a palavra do Senhor, de reto coração e que produzem muitos frutos, até o fim perseverantes. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, paz e bem, a partir do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus passa a falar do reino de Deus através de parábolas, num total de 40 delas. Parábolas é uma narrativa curta que, mediante o emprego de linguagem figurada, transmite um conteúdo moral. Portanto, vejamos que a primeira delas é a parábola do semeador, que é justamente a dramatização desta diferente atitude diante da mensagem do reino de Deus. Aqueles homens e mulheres que se reuniram em torno de Jesus representam os homens que, aceitando a palavra, vão compreendendo e entrando no mistério do reino de Deus. Eram em sua maioria trabalhadores pobres, cansados de brigar com a terra ingrata, rochosa e pouco fértil como era o solo da Palestina. As dificuldades do crescimento da semente que o semeador vai lançando eram bem conhecidas por aqueles ouvintes acostumados a colher uma pobre colheita de apenas uns 10% e da qual deviam dar maior parte aos donos da terra que viviam nas cidades. Assim sendo, Jesus tomou exemplos da natureza que nós apreciamos e somos testemunhas para definir a palavra de Deus e o coração do homem. Quando nos deixamos envolver pela luz do Espírito Santo e nos abrirmos às suas sugestões, percebemos que ele nos fala das coisas simples e corriqueiras que fazem parte do nosso cotidiano. Fala de pássaros,
de flores, de frutas, de sementes, de nuvens, de chuva, de sol, de dificuldade, de alegria, de paz. Não precisamos nos empenhar muito para assimilar o que a palavra nos quer transmitir. Basta abrir o coração e deixar Deus falar por meio das figuras e das expressões. Semente, terreno pedregoso, beira do caminho, espinhos, boa terra, raiz, fruto. Estas coisas se comparam com o que existe no nosso coração, ou seja, entendimento, alegria, ilusão, riqueza, preocupações, ambição, sofrimento, perseguição, felicidade. Em outras palavras, Jesus esclarece que aquele que tem um coração aberto para acolher a palavra de Deus, como um terreno fértil, que recebe a semente das mãos do agricultor, esse é quem dá fruto de conversão. O semeador não escolhe o terreno, mas depende da qualidade do terreno, o efeito da semeadura. O conhecimento dos mistérios do reino dos céus só é dado àqueles que têm um coração sensível para acolher a semente da palavra de Deus. Quem ouve a palavra com má vontade, com pressa e desatenção, tem naturalmente o seu entendimento obscurecido e por isso não poderá dar frutos. Reflita, portanto, qual tem sido o efeito da palavra de Deus como semente jogada no seu coração? No seu coração tem mais pedras, espinhos ou terra frouxa, arada, pronta para o plantio? Você tem semeado a palavra de Deus? Termino esta reflexão, suplicando as bênçãos do Senhor da vida para todos nós, com a vossa misericórdia e o amor de Maria. Amém.